pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Eu sou o professor Christian, é um prazer estar aqui com vocês. Essa disciplina ela faz parte da grade curricular do curso de Tecnólogo em Soldagem, terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Soldagem. Sejam bem-vindos então. Esse curso, o nosso objetivo é discutir os processos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, ok? Só que para chegar lá, a gente precisa fazer um estudo prévio do comportamento da energia térmica, né, nos meios materiais sólidos, líquidos e gasosos, ok? Então a gente precisa fazer uma análise, fazer um estudo, né, do comportamento da energia térmica nesses processos de aquecimento e resfriamento. De quem? Dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Então nós vamos fazer primeiro um acompanhamento, né, da energia térmica. Ponto. Ok? E para a gente estudar um pouquinho o comportamento da energia térmica, hoje, na nossa segunda aula de Introdução às Ciências Térmicas, eu apontei esses três elementos que nós vamos estudar hoje. A grandeza física. É importante a gente estudar a grandeza física, porque a gente está discutindo energia térmica, qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar, qual é a grandeza física que a gente vai utilizar para estudar a energia térmica. Será que é metro? Será que é comprimento? Metro, polegada? Será que é massa, quilograma, onça? Será que é tempo, segundo, minuto, horas? Claro que não, né, pessoal? Você viu que eu fiz uma pequena análise de algumas grandezas físicas e a unidade de medida correspondente. Então, eu falei sobre comprimento, que é a grandeza física, comprimento. E a unidade de medida? Falei em metro, falei em quilômetro, pode ser jardas, pode ser polegada. Eu falei na grandeza física, massa. E a unidade de medida correspondente. A unidade de medida correspondente pode ser o quilograma, pode ser a tonelada, pode ser a onça, que é a unidade de massa também. Unidade de medida de massa. Falei do tempo, grandeza física, tempo. E para medir, ou para escalonar a grandeza física, tempo, nós usamos minuto, nós usamos a hora. E para a grandeza física, calor. Qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar como unidade de medida a temperatura. Ah, Cristian, mas isso é muito óbvio. Será que é muito óbvio, meu amigo? Temperatura. Porque na hora que você analisa a grandeza física e você estabelece qual é a grandeza física que você vai utilizar, que é a temperatura, você então agora vai direcionar o seu estudo para medir temperatura ou para caracterizar a temperatura. E como é que eu caracterizo a temperatura? Eu posso falar numa temperatura de T maiúsculo. Então eu vou criando o conceito, eu vou criando a grandeza física. Temperatura, 36,5 graus Celsius. Eu falo de temperatura de 100 graus Celsius. Eu falo de uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Calma aí. Você falou em grandeza física para caracterizar a energia térmica calor. Né? Então, a grandeza física para caracterizar a energia térmica calor. Eu vou escrever aqui, ó. Calor, Qzão. Então, como é que eu vou caracterizar a energia térmica calor? Qzão. Como é que eu caracterizo? Através da temperatura. Pode ser aquecimento, pode ser resfriamento. Você viu como é que desencadeia um processo? A partir daí, eu vou usar a simbologia correta, os valores numéricos adequados
E também a unidade de medida. O Christian falou em temperatura de 36,5 graus Celsius. Eu estou colocando alguns valores aqui de propósito, porque você conhece esses valores. 36,5 graus Celsius é a temperatura média do humano, né, em estado de equilíbrio, né, em estado normal. 36,5 graus Celsius. Você tem uma temperatura de 100 graus Celsius. Por que a gente colocou a temperatura de 100 graus Celsius? Porque você conhece a temperatura de 100 graus Celsius. A temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, na hora que você vai ferver a água, e a água começa a ferver, e ela começa a borbulhar num processo de convecção, que depois a gente vai discutir com vocês, 100 graus Celsius. Você coloca um termômetro na escala graduada graus Celsius, e você faz a medida da temperatura. Aquela temperatura é de 100 graus Celsius. Eu coloquei um outro valor, temperatura de 32 graus Fahrenheit. Vou colocar mais um valorzinho aqui, ó, para a nossa discussão. Vai analisando esse 32 graus Fahrenheit. Eu vou colocar aqui uma temperatura de 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Puxa vida, que você está fazendo uma mistura aí na minha cabeça. Eu estou começando a me confundir. Não se confunda. Porque nós temos aqui dois elementos numa escala de temperatura conhecida, que é a graus Celsius, beleza? Então essa escala é utilizada no Brasil e principalmente na América Latina. Poucos países da Europa usam graus Celsius. A maioria dos países da Europa usam o graus Fahrenheit. Os Estados Unidos usam o graus Fahrenheit. A Alemanha usa graus Fahrenheit. E o Kelvin, opa, eu não falei graus Kelvin, não falem. Porque é a nossa escala absoluta, é a escala comparativa, é a escala teórica. E eu fiz, né, a referência em relação a 273,15 Kelvin. E eu já quero aproveitar, fazer uma discussão em relação à simbologia utilizada. Unidade de medida, graus Celsius. C maiúsculo e a escala grau. F maiúsculo, a escala grau. K maiúsculo. Todas as unidades de medida de temperatura, maiúsculo. Simbologia maiúscula. Graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Rankine, de R, graus Newton, escala Newton, tá ok? Então você tem uma série de outras escalas que nós vamos discutir aqui no nosso curso, por curiosidade, né? Elas hoje já não são muito utilizadas na indústria. A Rankine, principalmente há 20, 30 anos atrás, era muito utilizada na indústria, mas hoje, principalmente aqui no Brasil, é a Fahrenheit, graus Fahrenheit. E se você trabalha numa filial de uma matriz americana ou uma matriz europeia, os manuais desses equipamentos, né, ou das especificações de processo dessas empresas, é tudo em Fahrenheit. Unidade de medida de temperatura é Fahrenheit. Então, muito cuidado. Por isso que o Christian vai discutir com vocês graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. A escala Kelvin, ela está ela é usada como referência no sistema internacional. Então é importante a gente falar em escala Kelvin? Sim, é importante a gente falar na escala Kelvin. E é importante você saber a migração, né? A conexão entre as escalas. Por mais absurdo, por mais esquisito que eu tenha colocado esses valores aqui na lousa, dois valores são extremamente iguais. Na hora que você vai fazer a medida, na hora que você vai fazer a leitura, esses valores no termômetro medem o mesmo valor de temperatura. E eu, de propósito, eu coloquei esses valores aqui, ó. O 32 graus Fahrenheit e o 203,15 Kelvin. Christian, mas como é que eles são parecidos? Como é que eles podem
dizer a mesma coisa? Porque eles estão em escala diferente, meu amigo. E eu, de propósito, não coloquei o valor correspondente dessas escalas na escala Celsius para não te dar um alerta. Então, 273,15 Kelvin e 32 graus Fahrenheit, nós vamos ver aqui nas escalas termométricas, nesse terceiro item, né, eu vou apresentar para vocês as escalas termométricas, e aí você vai ficar ligado de como fazer as conversões. É lógico que a gente vai poder usar aplicativo? Lógico que a gente vai poder usar aplicativo no celular. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou entender aqui com vocês o mecanismo de como fazer essa conversão, pelo menos a primeira vez. A gente precisa fazer isso. Não vou fazer o cálculo agora, mas eu quero falar para vocês que 32 graus Fahrenheit, que é uma escala que não faz parte da minha realidade, 273,15 Kelvin, que também não faz parte da minha realidade, esses valores equivalem ou eles correspondem a uma temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, esse valor de temperatura, olha só como é que é importante a gente entender o mecanismo e como é importante a gente ser inserido no processo. Porque você conhece o 0 graus Celsius. Você sabe o que significa 0 graus Celsius para a água? É o ponto de fusão da água. É o ponto de fusão da água quando a água muda de estado físico, do estado sólido para o estado líquido, mas também é a temperatura de solidificação da água, onde a água está no estado líquido e ela muda de estado para o estado sólido. Você tem aquecimento de sólido para líquido e resfriamento de líquido para sólido. Então, esse valor de temperatura é extremamente importante e esse valor de temperatura é extremamente importante. E esse valor de temperatura corresponde, na escala Fahrenheit, a 32 graus Fahrenheit. E esse valor também corresponde, na escala Kelvin, 273,15 Kelvin. Olha só a diferenciação apresentada para vocês. Então é interessante você conhecer as escalas, conhecer o valor numérico, a unidade de medida, a grandeza física, a temperatura. A gente não vai usar T minúsculo, é T maiúsculo. E eu costumo fazer a brincadeira o seguinte, que quem está lá no primeiro semestre tem Tzinho. Tem Tzinho. Nos estágio inicial dos cursos na área de exatas, o aluno ingressante ele tem Tzinho. E conforme o tempo vai passando no curso segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, ou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, de Tzinho, ele começa a ter acesso ao tesão. O que é isso, Cristian? O que você está falando? Em Tzinho e tesão. Essa brincadeira eu faço justamente para você ver a grande diferença que tem só numa simbologia que você utilizar. Porque aqui, meu amigo e minha amiga, aqui eu estou falando de tempo. Eu estou falando de tempo. É a simbologia utilizada para 3 horas, para 52 minutos, para 3 dias, para 24 horas, para 2 meses, o tempo de 2 meses. Então você precisa de usar a unidade de medida ou o símbolo que representa aquela grandeza física, T minúsculo. E o T maiúsculo, o Tzão, nada mais é do que eu já tinha colocado aqui para você, temperatura. Temperatura. Tá ok? Então, muito cuidado. Cristian, mas você vai ficar pegando no nosso pé por causa disso? Vou, não só por causa disso, mas em tudo. Eu vou verificar se você está utilizando a simbologia adequada, se você está usando os valores numéricos adequados, a unidade de medida adequada. Nós temos que lapidar. Lembra que na primeira aula eu falei para você que você, aluno, é uma joia preciosa. Só que ela está no estado bruto.
Então, o que nós vamos fazer? Esses conhecimentos, muitos dos conhecimentos você já conhece, você já traz ele para nós. Então, nós vamos ajudar você a lapidar os conhecimentos. Nós vamos estar junto com você, lapidando essas informações, para que você tenha o melhor rendimento, para que você cresça ao longo do curso e você, né, conheça esses elementos com mais profundidade. Essa é a palavra correta, tá ok? Então é importante a gente saber e discutir a questão da simbologia, lógico que é, mas não só a simbologia, mas os valores numéricos e os valores e as unidades de medida, tá ok? Aqui o Christian colocou valores positivos, mas na hora que a gente discutir as escalas termométricas, a gente vai ter que discutir também os valores negativos, né? Na escala Celsius, você pode utilizar valores positivos e negativos. Na escala Fahrenheit, você também, na escala graus Celsius, você pode usar, é bom sempre você se acostumar a falar a palavra graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, que mostra a diferenciação por causa da escala absoluta do Sistema Internacional de Unidades, tá ok? Mas, falando da questão negativa, né, você tem valores negativos para a escala Celsius, para a escala graus Celsius, você tem valores negativos para a escala graus Fahrenheit, mas você não tem valores negativos para a escala Kelvin. Então, quando a gente estiver discutindo as escalas termométricas, eu vou colocar para você o porquê dessa situação. Enquanto que a escala Celsius foi desenvolvida pelo próprio Celsius, a escala graus Fahrenheit foi desenvolvida pelo próprio Fahrenheit, a escala Kelvin pelo próprio Kelvin, a escala Celsius, Fahrenheit, eu estou falando nomes, lembra da corrente elétrica Ampere? Lembra da força Newton? Olha lá, o nome. Então, o pessoal do Sistema Internacional, eu não lembro muito bem a data, 1900, na década de 60, né? Não vou chutar um valor do ano, mas na década de 60, foi feita uma reunião no Sistema Internacional de Unidades, né? Com a presença de vários países, membros, né? E eles fizeram o seguinte, que cada uma das unidades de medida, eles estavam estabelecendo um Sistema Internacional de Unidades. Então eles fizeram uma padronização. Aquele cientista que desenvolveu deu, né, uma contribuição importante para a humanidade, para o mundo, ou para a sociedade, ou para o mundo, ou uma contribuição local, eles iam dar como homenagem àquele cientista, né, o nome dele é a unidade de medida. Por isso que você tem watts, por isso que você tem Fahrenheit, por isso que você tem Faraday, por isso que você tem Newton, Kelvin, graus Celsius, graus Fahrenheit. E aí, meu amigo, uma Tesla. Então você tem aí uma série de grandezas físicas que, associado ao seu descobridor, né? Na verdade, é quem conseguiu, né, polir aquela joia preciosa, né, que eu estava comentando com vocês. Tá ok? Então, no caso da escala graus Celsius e graus Fahrenheit, elas foram definidas na prática. E quando a gente for discutir as escalas termométricas, eu vou dar um pouco melhor nas informações a respeito, né? Eu vou discutir um pouco melhor com vocês as informações relacionadas às escalas Celsius e Fahrenheit. Graus Celsius e graus Fahrenheit foi definido na prática. A Kelvin não. A escala Kelvin é uma escala teórica. E eu vou discutir com vocês o porquê, qual era a proposta do Kelvin. E outra coisa, não tem a parte negativa. Hoje, os cientistas estão desenvolvendo pesquisas, tentando quebrar essa barreira, né? Porque o Kelvin disse que nunca passarás. Do zero, nunca passarás. E hoje o pessoal já está medindo uma temperatura, né? Já na escala Kelvin, né? De 10 a menos 4 Kelvin. K maiúsculo. Christian, mas eu, né, só comentando, né, como é que eu faço? O K maiúsculo, K maiúsculo, K minúsculo. K maiúsculo, K minúsculo. Você percebe a diferença na escrita? O K maiúsculo para você escrever as duas partes da letra K.
O K minúsculo não. O K minúsculo, você utiliza a caneta numa única escrita. Então, K maiúsculo e K minúsculo. Então, por favor, por que K maiúsculo e K minúsculo? Porque o K minúsculo é o coeficiente de condutividade térmica, que nós vamos ver aqui no curso. Então, eu preciso que você perceba essa sutileza, que é importante você se acostumar a partir do começo mesmo, do começo do curso, você prestar essa atenção e tomar o cuidado das unidades de medida, né? E da forma da escrita. Cristian, mas esse valor não é um valor negativo? Não é um valor negativo. 10 elevado a menos 4 significa que é o número zero seguido de 4 casas decimais. 0, 0, 0, 1. Aqui, ó. Então, os cientistas já conseguiram medir esse valor de temperatura. É um valor de temperatura extremamente baixo, em que, mas não é um, mas não estão conseguindo